Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público que nos acompanha pela TV Câmara, pelas redes sociais, gostaria aqui de dizer sobre alguns assuntos, mas antes vou colocar uma apresentação rápida, perguntando aqui novamente, como fiz em outras sessões, cadê os testes de Covid, prefeito? Cadê os testes? Por favor, pode passar. Nós estamos vendo aqui, aí está o gráfico mostrando a situação no mês de junho. Nós tivemos aumentos que triplicaram, quadruplicaram o número de casos, o número de óbitos. Esses números já estão desatualizados porque são números de junho. Quando terminou junho, dia 30 de junho, 93 óbitos, hoje nós estamos em 113. E os 3.073 casos já estão em mais de 3.500. Então está aumentando muito. Então é necessário mais testagem como uma política de prevenção, de localizar onde está o problema e trabalhar algo para resolver essa situação. Por favor. Ali está colocando, né, o atual número de 113 mortes. Ontem foi o dia com o maior número, 8 óbitos em função do coronavírus. Né, e casos suspeitos, somando todos, mais de 6.000. Pode passar, por favor. Aí veio uma matéria, eu gostaria de colocar um pequeno trecho dela para vocês acompanharem. Continua aumentando em São José dos Campos, a gente acabou de ver, né? São mais de 3.500 casos positivos de coronavírus. E o repórter André Luiz Rosa está com o secretário de São José dos Campos para a gente repercutir esses dados agora, né, André? Muito boa tarde. Oi, Águida, boa tarde para você. 105 óbitos, conforme vocês comentaram agora. E as regiões de São José dos Campos que mais têm casos de Covid-19 são os bairros da região sul daqui da cidade. Eu estou aqui com o secretário de Saúde. Secretário, como é que vocês estão trabalhando para tentar barrar esse avanço nesse momento onde existe o ápice da pandemia do coronavírus? Bom, a gente vem acompanhando diariamente esses dados, né? E a gente já percebia que a princípio era na região oeste de São José e que esses números de casos positivos migraram realmente para a região sul. É importante frisar que o número absoluto não reflete muito a realidade, porque também a região sul é a mais populosa de São José. Então o ideal é a gente utilizar a taxa de infecção da população. Por isso a gente divide o número de casos pelo número de habitantes e a gente tem um valor que aí é mais relativo e a gente consegue dizer realmente para onde está indo. Mas a região sul é a região que mais cresce em número de casos. Lembrando que o número de casos ele é diretamente relacionado à capacidade de testagem do município. E como a gente está com uma capacidade muito grande de testagem, a gente consegue fazer o diagnóstico do caso positivo mais facilmente do que outros municípios conseguem fazer. É sobre essa fala que eu quero falar aqui. Está na hora de parar de mentir na televisão. Não é feio mentir? É feio. São José não faz teste. São José é uma vergonha em número de testes. E isso dá para ser visto, inclusive, nos próximos slides, onde a gente vai mostrar, inclusive, comparativos com outras cidades, quando for colocado aqui na tela, onde São José não faz muitos testes, demora para fazer os testes, teve que ter muita cobrança. Aí a gente tem o exemplo de Santos, São Bernardo, Santo André, São Sebastião. Todas essas cidades fizeram muito mais testes que São José. Muito mais. E cada vez mais fica claro que a prefeitura faz pouco teste porque ela esconde o número. Só aparece o número quando a gente começa a pressionar aqui. Muitas dessas cidades que estão aí nesse slide, por exemplo, colocam a testagem no portal da transparência. São José não coloca no portal da transparência. E aquele númerozinho de São José de 8.000 testes, pouco mais de 1% da população, é somando rede privada. Somando rede privada. Não tem nenhum número da rede pública. Olha a diferença para Santos e para outras cidades. São José é a menor. E poderia ser muito mais. Estou falando dessa questão de testagem, presidente, porque com a testagem nós podemos identificar onde está o problema, isolar o problema e diminuir a propagação desse vírus. Isso São José não está fazendo e está ampliando o problema. Então é urgente ter mais testagens em nosso município. Por favor.
Pode colocar, se tiver mais alguns slides. Está colocando até o exemplo de São Bernardo do Campo, onde 10 mil testes foram feitos só com os servidores da saúde para trabalhar e ficar na linha de frente dentro desse debate da testagem. Eu não sei se tem mais algum slide ali. Obrigado pela apresentação desses slides, mas para dizer a importância de termos testagem. Outro item que me traz aqui são sobre as categorias que estão sofrendo muito com essa pandemia. Foi pedido para mim falar aqui, inclusive, sobre a situação dos professores de prazo determinado da Fundas, que tem um contrato até o dia 20 de julho. Esse contrato está sendo terminado no dia 20 de julho e a prefeitura optou, a direção da Fundas optou em não renovar esse contrato. E esses cerca de 30 professores estarão ficando sem a possibilidade de ter o contrato com a prefeitura ou de ter o contrato com a Fundas em função dessa situação toda. Então, professor da Fundas, prazo determinado. Transporte escolar, que teve manifestação, que teve participação aqui hoje na Câmara Municipal. Professor eventual, são categorias que nesse momento precisam ter o apoio do poder público, juntamente com outras categorias que estão tendo uma situação de dificuldade nessa pandemia. E eu sempre venho a essa tribuna para dizer que, nesse momento, precisa-se mudar o foco. Você tem o recurso da cidade, e aqui, só para pegar os dados do portal da transparência, somando receitas correntes, incluindo aí os impostos, transferência corrente, as transferências da União, descontando só a questão de operação de crédito, a Prefeitura arrecadou mais esse ano, até o mês de junho, do que o que arrecadou o ano passado, até junho de 2019. Arrecadou mais 68 milhões de reais até junho desse ano, comparado com o ano passado. De onde são esses dados? São dados da Prefeitura. Está no portal, está aqui. Está com o logomarca aqui da Prefeitura, está na internet. Então você tem, até o presente momento, nós sabemos que tem uma necessidade de atuação em relação a essa situação de crise por parte do poder público, mas você precisa migrar o orçamento para começar a direcionar e atender a população que mais precisa, as categorias que estão mais sofrendo. E nesse momento, até junho, nós tivemos 68 milhões de reais a mais de arrecadação no município de São José dos Campos, no ano de 2020, comparado com 2019. Da mesma maneira que nós temos um projeto em discussão nesta casa, projeto de lei complementar 15, que trata de uma proposta que eu já tinha falado aqui há uns 2 meses atrás, que é exemplo, inclusive, do que foi feito na cidade de São Paulo e em outros municípios, que é desvincular os recursos de fundos especiais, que estão parados esses fundos especiais, aqueles que têm saldo, para utilizar no combate ao coronavírus e auxiliar as pessoas da cidade. Nós estamos com um projeto aqui na Câmara, discutindo o fundo de iluminação, que tem um saldo de 7 milhões de reais. E a proposta do prefeito é tirar esses 7 milhões de reais do fundo de iluminação e colocar para o Caixa do Tesouro. 7 milhões. Mas nós precisamos fazer com que esses 7 milhões sejam utilizados para as categorias que estão mais sofrendo com essa crise. Seja o comércio, o microempresário, o microempreendedor individual, seja o professor eventual, o PD da Fundas, os oficineiros da Secretaria de Apoio ao Cidadão, as categorias que estão mais sofrendo com essa situação. É hora de utilizar o recurso para ajudar a população, a exemplo do que é feito na maioria dos municípios. São José não pode virar uma ilha e não querer fazer as coisas para ajudar a população nesse momento. Você tem cesta básica, testagem, auxílios, exemplos aos montes sendo realizados em outros municípios, exemplos que utilizaram inclusive dessa lei, da possibilidade da desvinculação dos fundos, que está aqui na Câmara um projeto para desvincular 7 milhões de reais, mas esses 7 milhões têm que ir para apoiar a população que mais precisa nesse momento.